Olá, olá, pessoas! Vocês me ouvem, me veem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal do YouTube da Pottery Social para mais um encontrinho aqui do Quebrando a Banca FCC. Estou aqui no WhatsApp, ó, no YouTube. Estou vendo aqui a Ellen. Boa noite, Ellen. A Yara Rocha. Solange, Ruth, boa noite, Barreira, Bahia, Teresina, Piauí, sejam bem-vindos. A gente ficou muito feliz de estar retomando esse projeto chamado Quebrando a Banca, né? Tanto tem o concurso aí no Piauí, como vai ter um grande concurso aqui no Ceará, para o TJ Ceará, que é a mesma banca, FCC, lógico, dentro das suas particularidades. E a gente construiu esses três encontros, né? São três quintas-feiras, começou semana passada com a Erivânia, agora sou eu com o conteúdo de serviço social e temos mais um encontro próxima semana, né? Então, se você está entrando aqui agora, já teve um primeiro encontro, e a ideia do Quebrando a Banca, como o próprio nome do projeto diz, é a gente dissecar a banca, dar orientações para vocês de como entender essa banca, de saber quais são as pegadinhas que vocês podem ser pegos lá na hora da prova para não serem surpreendidos, qual é a maior incidência, os autores mais recorrentes, né? Então, Quebrando a Banca, ele tem muito essa dimensão de dar orientações para que vocês não sejam pegos de surpresa com o perfil daquela banca específica, né? Por isso que o nome do projeto não é Quebrando a Banca Saúde ou Quebrando a Banca IFCE, é Quebrando a Banca com o nome específico da banca, né? FGV, FCC, CETRED, né? Que são bancas recorrentes de concurso. Estou vendo aqui vocês no chat, Leopoldina, Minas Gerais, a Flaviana. Então, vamos lá. A gente montou um e-book, certo? A gente criou um grupo de WhatsApp, são grupos de WhatsApp temporários e são grupos de WhatsApp fechados, certo? Só para a gente mandar material, porque aí agiliza. Então, a gente criou um grupo de WhatsApp, né? Que aí as meninas botam o link no chat, que a gente fez um compilado das últimas provas da FCC, um caderno de provas. E a partir desse caderno de provas, eu trouxe alguns elementos aqui para vocês. Vamos logo começar. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou a professora Cíntia, eu sou assistente social. Eu estou nesse processo aí de preparação para concurso. O nosso primeiro preparatório para concurso foi em 2008, né? Então temos aí 18 anos, estamos atingindo aqui a maioridade, né? 18 anos que a gente atua nesse processo de preparação para concurso. Minha tese de doutorado foi sobre a ideologia concurseira nos concursos de serviço social, em que eu analiso quais são os conjuntos de habilidades, de competências e de conhecimentos que são requisitadas nas provas de concursos federais e o tensionamento em relação ao projeto de formação profissional de serviço social, né, as competências e habilidades das diretrizes curriculares. Então, a gente criou uma metodologia de dissecar e analisar as provas para preparar nossas aulas, né? Então, já venho aí de uma longa caminhada e a gente vem fazendo esses projetinhos gratuitos, além dos cursos pagos que tem no site, que é o canal do assistente social, que é o site da Pottery Social de cursos online e de pós-graduações online. Já vou pedir para o Josué projetar o slide, né? Eu preparei muitas coisinhas legais, porque eu estou preparando uma aula para o dia 30 de janeiro, 30 é 31, já eu vejo aqui a aula, que eu estou estudando como utilizar, dia 31, pronto, dia 31 de janeiro. Eu tô estudando agora como utilizar a inteligência artificial como ferramenta de estudo, certo? Em vez de você pagar R$ 9,90 por esquemas, você pode fazer o seu próprio esquema, o seu próprio infográfico. E aí eu trouxe muito dessas coisinhas aqui para mostrar para vocês,
né? Porque a gente vai ter uma aula dia 31 que é eu ensinando como você estuda em casa, através do chat GPT, do notebook LM, dessas ferramentas de inteligência artificial que vão ajudar vocês a estudar para concurso, né? E aí a gente vai construir esse caminho. A gente vai dizer os prompts, a gente vai dizer os comandos, né? E quem tiver com a gente como aluno, nós vamos estar construindo isso junto. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Boa noite, a Diana. Posso participar do grupo sem ser aluna? E o grupo do WhatsApp é aberto, é gratuito, é público. Todos esses projetos nossos aqui do YouTube são 100% gratuitos, certo? E o material que a gente disponibiliza no WhatsApp também é gratuito. Isso nem se preocupe, é um compromisso nosso, né? Inclusive, já fica o nosso agradecimento. Nós temos uma pós, que é uma em serviço social com foco. E justamente graças a esses alunos que investem nas pós-graduações, a gente consegue ter recursos, né, para bancar essa estrutura de videoaulas gratuitas, de materiais gratuitos para poder disponibilizar, né? Inclusive, a gente vai apresentar aqui, está aberta a turma, né, de 6 meses da nossa pós. E fica aí meu agradecimento, se tiver algum aluno de pós aqui, é graças a esses estudantes, a essas assistentes sociais que investem nas pós-graduações da Potter Social, que a gente consegue fazer esse material gratuito para vocês. Então vamos lá, vou pedir aqui para o Josué projetar. Eu e Erivânia, né, que a gente está à frente desse projeto do Quebra-Banca. São são 3 encontros, esse é o segundo, né? Dia 15, dia 22 e dia 29 de janeiro. Se você está assistindo esse encontro em outra data, procura no YouTube da Potri, porque a gente não costuma apagar os vídeos, a gente deixa para livre demanda, para você revisar quando você quiser, sempre às 19 horas, 100% gratuito. Todo o material que a gente indica aqui, a gente está disponibilizando no WhatsApp, certo? E tem 2 grandes concursos, né? O concurso do CESAP no Piauí, na área da saúde, e o concurso do TJ Ceará, que já foi autorizado, que já foi criado a lei com as vagas, que já foi organizado os núcleos de interiorização, mas que ainda não saiu o edital, né? A gente está nesse processo. E temos mais um encontro, né? Dia 29. Como eu falei para vocês, nós estamos com matrículas abertas para uma pós. Essa pós é incrível, sabe? Foi uma das primeiras pós que a gente organizou. Eu acho que a gente está na 7ª turma online e foram 9 turmas presenciais antes da pandemia, né? Porque a gente em 2020 migrou para o online. É uma pós com foco em concurso, que ela é 100% online, que ela tem aulas ao vivo, que ela tem aulas online, que ela tem mentoria coletiva e que ela percorre todos os principais conteúdos de concurso, com resoluções de questões, com conteúdos teóricos. Então, você sai com título de especialista, ao mesmo tempo você revisa, principalmente aquela galera, se você conhece aquela assistente social que está um tempo afastada, que já se formou há um tempo e que precisa se reciclar, inclusive. Se você for ver, né, as disciplinas, deixa eu dar um zoom aqui. As disciplinas, elas são exatamente as disciplinas mais recorrentes, né, de concurso. Fundamentos históricos, ética, legislação, legislação da assistência, legislação da saúde, legislação da previdência, processos de trabalho, instrumentalidade. Então, são as disciplinas, a gente percorre os principais conteúdos com foco em concurso, garante o conteúdo teórico, porque é uma especialização, e ainda com foco em concurso. Tem turmas de 6 meses, tem turmas de 12 meses e tem turmas de 18 meses. O conteúdo é o mesmo. A variação é só por causa que as parcelas vão ficando mais baratas quando a gente divide em mais meses, né? E aí, qualquer coisa, vocês falem aí com as meninas da Potter, que elas vão trazer mais detalhes para vocês, tá certo? Né? Como a gente colocou, tem turmas de 6, 12 e 18 meses. E o meu xodózinho da vez, né? Eu estou estudando muito sobre a inteligência artificial, né, aplicada aos estudos para concurso. Eu estou criando prompts que são comandos. O que eu tenho? Porque às vezes você está lá, mas você não sabe o que perguntar, você não sabe como perguntar, você não sabe como dissecar a prova. Só para vocês terem uma ideia, pessoas,
Eu analisei 75 no meu doutorado, eu peguei 10 anos de concurso, que foi 12 anos, na verdade, as gestões, as duas gestões de Lula e a primeira de Dilma, que foi onde mais teve concurso para assistente social na história, né, do Brasil. E aí tiveram 75 concursos para assistente social. Vamos lá, 75, as provas variavam de 20 a 60 questões. Vamos botar uma média de 40, 7, 14, 21. Eu analisei mais de 2.000 questões, né? Foi mais de 2.000 questões eu analisei, uma a uma. Eu criei comandos e fui lendo cada questão e fui montando no papel. Eu passei 4 meses para fazer essa análise para a tese do doutorado. Agora, gente, a gente bota no notebook LM, sabendo fazer as perguntas corretas, não só, e no chat GPT e tudo, sabendo fazer as perguntas corretas, não só ele faz a análise, ele identifica a abordagem, ele elabora questões similares, porque isso também era um grande problema na hora de estudar para concurso. Os alunos pegavam questões aleatórias. Não, você tem que pegar a questão do mesmo perfil daquela banca. Ah, é uma banca de casos, que trabalha estudo de casos, é uma banca teórica. Então, eu tenho que pegar o mesmo perfil. Aí você já analisou todas as questões, você já treinou todas as questões daquela banca, não tem mais. Eles criam mais questões no mesmo perfil. Eles transformam. Eu pego lá uma prova mais simples e digo: garanta a densidade do mesmo perfil da banca que eu acabei de enviar para você. Nesse nível. E eles ainda montam infográficos, eles montam flashcards para você estudar com perguntas e respostas, e aí você escolhe se você quer nível fácil, nível médio, nível difícil. Pessoas. O que eu passei 4 meses sofrendo no doutorado, tudo bem, o doutorado foi em 2014, né? Não existia essas coisas. Tem aí mais de 10 anos que eu entrei no doutorado. Então, na época, não existia essas coisas. Passei 4 meses só nessa etapa de analisar as provas. Então, fica aí o convite. Eu quero todo mundo, convidem todo mundo que vocês conhecem, no dia 31, às 9h30. Eu vou estar ensinando os prompts que eu estou usando, os comandos, o que eu estou fazendo para preparar minhas aulas, para preparar o conteúdo dos alunos de pós, para preparar o conteúdo dos alunos do preparatório do TJ Ceará. Eu vou estar disponibilizando os prompts, os comandos, ensinando vocês como estudar. É lógico que quem quiser ser aluno da Pottery Social, tudo isso já vai estar prontinho. Mas quem está sem grana, quem não consegue alguma coisa, a gente vai estar ensinando para poder estudar em casa, certo? Deixa eu ver aqui. Boa noite, Artemisa. A Elizabeth está em todos os grupos. A gente tem grupo de todos os projetos que a gente vai criando aqui, né? Tem o Empodera Suas, que ocorre todo dia 7, encontros, numa discussão mais técnica sobre assistência social. Criamos esse agora. Tem um na área de projetos, só que aí os grupos, eles são temporários, né? Terminou o projeto, a gente vai dando uma parada. Deixa eu ver aqui. Eu amo estudar com a ajuda da IA, massa, Nara. É bem legal mesmo. Então, vamos lá. E aí, eu peguei as provas FCC e botei assim: que conteúdos são indispensáveis para um candidato que queira se dar bem numa prova da FCC, certo? Instrumentalidade e instrumentos técnicos, política social, questão social e seguridade, ética profissional e projeto ético-político, fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social, legislação social e legislação das políticas públicas. Até aí, gente, são os conteúdos básicos, né? Estou me preparando de forma geral para concurso. O que altera é a forma com que esses conteúdos são abordados, que já eu vou falar com vocês. Mas aí tem esses 3 conteúdos que não são tão recorrentes em questões, esses 3 últimos conteúdos: direitos humanos e diversidade, planejamento social e pesquisa, trabalho em rede interdisciplinar e prática social. Por exemplo, concurso do Piauí, que é na área da saúde, essa discussão do trabalho em rede, do trabalho interdisciplinar, da compreensão das particularidades dos determinantes sociais, que aí entra essa discussão da diversidade,
é um conteúdo que é muito particular da FCC. Já no caso do TJ, para quem está aí se preparando para o TJ Ceará, esse debate de diversidade vai ser muito vinculado à violação. Enquanto no conteúdo de saúde o debate de diversidade vai ser vinculado a determinantes sociais, no conteúdo do judiciário, o debate de diversidade vai ser vinculado da violação, né? A questão da violência contra a mulher, a questão da pessoa com deficiência, a questão dos povos e comunidades tradicionais, né? Então, há todo um debate na questão racial, né? De onde tem processos de violação, você vai perceber tanto questões do ponto de vista de dados, de trazer dados sobre esses segmentos, como a relação deles com as políticas públicas e as legislações sociais, né? Então, esses 5 primeiros são conteúdos basicamente recorrentes em todos os concursos, mas a FCC particulariza a forma com que apresenta, que eu vou já conversar com vocês sobre isso. E esses 3 últimos são bem particulares, né, do debate da FCC, e principalmente aí eu quero fazer um recorte do judiciário. Os últimos concursos do judiciário está caindo muito esse debate do segmento social, tanto na prova discursiva, como nos estudos de caso que eles vêm nas próprias questões objetivas, né? Para trazer dilemas éticos, para trazer a articulação de mais de um conhecimento dentro da mesma questão. Eu articulo, por exemplo, um instrumento técnico, uma legislação, um dilema ético e uma perspectiva profissional em uma questão só, né? Então, o judiciário está fazendo muito isso. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo me acompanhar. Deixa eu ver, tá tudo ok, gente? A Raíssa, professora, que saudade, lembro muito do seu projeto maravilhoso, do Estúdio SESI comigo. Raíssa, eu quero me organizar para voltar ao Estúdio SESI comigo. A gente está agora com o Empodera Suas, que está muito legal, né? Quem está na área da assistência social, não perca, porque a gente está dando todo o direcionamento mesmo. Outros professores da base de matérias vão seguir a mesma linha que você fez. Todos os nossos professores, eles têm o foco na preparação para concurso, né? E eles estão usando as provas da FCC para estar construindo as aulas. Na pós, com foco em concurso, todos os professores, quem montou, né, essa pós, a gente já ministra há muitos anos, porque ela surgiu a partir do meu doutorado. A pós, com foco em concurso, quem montou a ementa da incidência de questões de cada professor fui eu. Quem recebeu todos os slides, todas as notas de aula, quem selecionou os textos da apostila de todas as disciplinas foi a professora aqui, porque eu sou dessas. E 3 disciplinas são minhas, que é a de fundamentos, a de instrumentalidade e a de ética, né? Então, e as disciplinas de legislação social são da professora Erivânia. A gente até brinca, metade da pós é a gente, mas é porque tem conteúdos que a gente é muito especializado, né, em concurso. E aí os demais conteúdos são professores incríveis que eu montei junto cada conteúdo. Vamos lá, gente. As principais abordagens em prova. Primeiro, são questões longas, cansativas, chatas. Então, nós temos que fazer um preparo emocional para conseguir fazer uma prova FCC. Certo? Não adianta ter todo o domínio de conteúdo se você não tiver com condições, com equilíbrio emocional de ler aquela questão. Por quê? Porque se você estiver muito nervoso, se você estiver muito ansioso, você vai se embananar no meio da questão. Você vai se perder no meio da questão. Então, são questões muito longas que exigem muita concentração na hora de interpretar. Muitos alunos nossos, quando trazem questões, porque depois da prova, quem fez preparatório com a gente, quem fez preparatório com a Potter, pode pedir ajuda na elaboração do recurso. E muitos alunos, quando trazem questões, foi erro de interpretação da questão. Ele tinha domínio, ele tinha conteúdo, ele estava preparado, mas eu acho que ou estava cansado, ou estava ansioso, não conseguiu interpretar o enunciado. E aí, ao não interpretar o enunciado, erra a questão, certo?
Pegadinhas de cunho ético, né? Tem muitas pegadinhas de cunho ético, de dilemas éticos, quando ele traz os estudos de caso, quando ele traz alguns conceitos vinculados ao debate de cidadania, ao debate de projeto ético político, ao debate de autonomia, ao debate de relação institucional, certo? Então, tem muitas pegadinhas de cunho ético e estudos de caso. E aí, o que torna mais cansativo ainda, né? E aí, geralmente, as questões de estudo de caso, como eu disse, articula instrumento técnico, legislação social e ética numa questão só, certo? Inclusive, teve uma questão que eu vi que era perfeita a questão, só não era competência do assistente social. Então, o assistente social não tinha que fazer nada. Ele dava lá várias indicações, mas era um debate de um quadro depressivo. De um trabalhador, de um usuário que estava sendo atendido. Então, a gente não tinha que fazer nada. Linda a questão, lindos enunciados, lindas respostas, mas nenhuma era nossa. Então, ter muito cuidado com esses dilemas éticos mesmo do que nos cabe enquanto competência profissional. Deixa eu ver no chat se tem alguma dúvida, alguma questão. A Elizabeth quer entrar aí no Empodera Suas. Meninas, coloquem aí. O Empodera Suas tem um Instagram, pessoas. @Empodera Suas. Entrem lá, que lá tem o link do grupo, tem tudo. @Empodera Suas. Lá é tipo uma biblioteca, certo? Tá aqui, ó. Lá é tipo uma biblioteca. Lá todos os vídeos, todos os textos, a gente vai colocando. A gente está tendo encontro todo dia 7 ao vivo. O primeiro a gente falou sobre que competências, que habilidades e que conhecimentos a gente tem que ter a partir de uma nota técnica do MDS, que foi lançada fresquinha a nota técnica, assim, coisa mais linda do mundo. Novo, um monte de gente nem conhece ainda a nota técnica do MDS, explicando o levantamento do plano de educação permanente, que competências, que habilidades, que conhecimentos nós temos que ter para transformar o SUAS, que essa é a proposta do Empodera SUAS. Já teve também com a gerente de projetos do Fundo Nacional de Assistência, sobre reprogramação de gastos, muito legal, né? Então, já teve 2 encontros em janeiro, aí vem dia 7 de fevereiro, a gente tem outro encontro ao vivo. Então, sempre é um encontro ao vivo e um podcast gravado para transformar o SUAS, né? Por isso que o nome é Empodera SUAS. A gente até coloca, né? Fortalecer o SUAS para transformar vidas. Vamos voltar aqui para concurso. E aí eu trouxe alguns desenhozinhos que já foram desenhozinhos que eu fui construindo, inclusive, né? Dentro das IAs, eu tô toda trabalhada nas IAs. Eu estou toda trabalhada nas IAs, né? Visão geral dos principais conhecimentos avaliados em concurso. A partir das provas, a gente pegou as provas dos últimos 10 anos, né? De 2015 a 2025. Defensoria Pública, Tribunal do Trabalho, abrangendo desde competências gerais como área específica, né? Então, tem os conteúdos gerais, que aí eu não vou me deter, né? Português, informática, os conhecimentos jurídicos, porque a maior prova, a FCC, apesar dela estar fazendo lá o concurso do Piauí, na área da saúde, a FCC é especializada em concurso do judiciário. Então, a maior parte das provas dela são na área do judiciário. É Defensoria Pública, é Tribunal Regional do Trabalho, é Tribunal Regional Eleitoral, é TJ, né? Então, é Ministério Público. Então, a grande a grande marca dos concursos da FCC são concursos do judiciário. Então, quando a gente colocou lá as provas dos últimos 10 anos, a própria IA já identificou isso. E aí vem, qual é o coração da prova? Né? Quais são os 3 grandes, maiores conteúdos que vêm aparecendo nas provas de conhecimentos específicos? Legislação social e políticas públicas. O debate da política pública é um debate ou normativo ou de estudo de caso, a maior parte das questões. Então, por exemplo, é o debate da LOAS e estudos de caso de atendimentos da assistência. É o debate da 8080 e estudos de caso sobre a questão do atendimento na saúde. É o debate das legislações sociais, ECA,
idoso, Maria da Penha, e não a política de atendimento à criança e adolescente, e sim o Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, 38% das questões são do bloquinho legislação social e política pública. 38%. Isso é muito. Porque se você abre o edital e você vê 15 conteúdos, 30 conteúdos, e 38% é só desse bloco, a gente já percebe que a gente, na hora de organizar o nosso cronograma de estudos, a gente tem que dar uma especial atenção a esse tema. Certo, gente? E aí vem fundamentos teóricos metodológicos, né? Debate tanto ético como histórico, né? A prova aprofunda a origem da profissão, ética e competências e instrumentos técnicos, só que aí só deu 15% das provas, 15% das questões, perdão, 15% das questões pega o debate de história, de ética e de instrumentos, exceto as do judiciário, que aumentam um pouco mais, que abarcam um pouco mais a parte instrumental, abarca um pouco mais a parte instrumental, mas não supera legislação social e políticas públicas. Nem nas provas do judiciário o instrumental é maior do que o debate de legislação social e política pública, certo? E, por fim, aplicação prática de estudos de caso. Que aí, como eu coloquei, o debate de instrumentos está muito misturado com ética e com política pública numa questão só. E por isso que ele colocou, por isso que na análise, né, foi colocado em destaque como estudo de caso. Porque o estudo de caso vai ter conteúdo de ética, vai ter conteúdo de instrumentos e vai ter o conteúdo das legislações e das políticas, né, do atendimento, né, daquela política. Então, o candidato deve elaborar relatórios, pareceres sociais para situações práticas. E aí, como é que as questões objetivas colocam isso? Elas colocam um estudo de caso e elas pedem para você se posicionar, né? É tanto que nas aulas de ética, a gente pega as últimas resoluções do conjunto Cefes-CRES, que elas são bem operacionais. Resolução quando trabalha o processo de transexualização, resolução em situações de violência contra a pessoa idosa, contra a pessoa com deficiência, questão racial, né? Resolução vinculada às condições éticas e técnicas de trabalho. Então, as resoluções do conjunto Cefes-CRES, principalmente as últimas que dialogam com aquele debate dos direitos humanos e diversidade, elas são bem operacionais mesmo, do trato, que serve tanto para o judiciário, mas serve para a saúde também. Por exemplo, no processo de transexualização, vai colocar, inclusive, como o assistente social no espaço da saúde deve se posicionar, que procedimentos ele deve fazer. Então, é interessante vocês entenderem que quando coloca que a FCC trabalha com estudo de caso, ela vai trabalhar estudo de caso focado nas orientações que estão na legislação, nas orientações que estão no Código de Ética, na Lei de Regulamentação, nas resoluções do conjunto Cefes-CRES, que são mais operacionais, nas conceituações dos instrumentos técnicos. Ela não vai trazer um estudo de caso aleatório. A resposta vai estar fundamentada nesses documentos, certo? Deixa eu ver aqui no chat. Ellen, o debate de ética é o debate de projeto ético-político. Então, pode não ter especificamente, mas é muito difícil uma prova FCC, nenhuma prova FCC ficou sem questão do debate ético. Pode não ter aquela visão tradicional que a gente tem. O que é competência, atribuição privativa, aquelas questões mais bobas, até porque isso não é perfil de FCC, questão boba, certo? Não é perfil de FCC. Então, a gente tem que ter essa preocupação de entender que o debate do projeto ético-político é um debate teórico, metodológico e histórico também, certo? E também é legislação. Então, a palavra pode não estar expressamente. Inclusive, na análise coloca assim, apesar de não ter aparecido o nome ética nas provas, muitas questões tratam dilemas éticos. Vocês estão entendendo?
Os estudos de caso podem não ter a palavra ética, mas como ele trata de dilemas éticos, eu tenho que ter a base do projeto ético político, eu tenho que ter a base do Código de Ética da Lei de Regulamentação para saber responder aquele estudo de caso, para poder saber responder aquela discussão de instrumentos técnicos. Estão entendendo? Aí vem a trajetória do serviço social, eu construí uma linha do tempo, né, com os principais elementos. Quais são os principais elementos que a FCCA aborda nessa trajetória? Primeiro, concursos do judiciário não gostam muito de questões históricas. Ele trabalha o debate teórico dos fundamentos históricos. Então, não vai ser a data. Ah, o curso surgiu em 1936, em 1932 teve tal formação, em 1941 foi lá para os Estados Unidos. Não. Essa trajetória histórica, vocês estão vendo que a gente não está colocando tantas datas, a gente está botando conceitos. Porque o perfil da FCC não é historiográfico, é teórico conceitual. Então, aquele conteúdo de história do serviço social não é uma cronologia, né? É um processo de pensar teoricamente. E aí eu tenho que saber a cronologia, porque é esse debate. No processo de institucionalização, veio a discussão da perspectiva psicologizante, veio a discussão do debate dos fundamentos da sociologia, de uma sociologia funcionalista, de uma sociologia positivista, trazida por Mary Richman, e isso vai ocasionar uma concepção profissional focada no ajuste, focada no empirismo, focada na lógica do ajustamento daquele trabalhador, a concepção que se tinha do papel que ele desempenhava dentro do processo produtivo. Vocês estão entendendo? Não é a data, mas os fundamentos teóricos desse processo histórico. Né? Então, aqui são conceitos que foram tirados das provas da FCC, todos esses conceitos. Tá pequenininho, pessoas, mas eu vou mandar esses infográficos para vocês lá no WhatsApp, certo? Aqui é só para vocês verem, tudo eu tô com IA agora, né? Tô a tia da IA. E aí, todos esses conceitos foram tirados das provas FCC, do que estava mais recorrente quando se tratou de fundamentos históricos, teóricos e metodológicos, certo? E aí, a consolidação, o debate do serviço social, a relação com o Estado, né? Está aqui o debate do serviço social, a relação do Estado, a busca da legitimidade técnica, a regulamentação da profissão. Então, a prova vai trazer muitas questões, porque aqui ele só colocou os conteúdos mais incidentes. Ele não construiu 100% do processo histórico da profissão. Ele pegou exclusivamente, porque a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, o chat GPT, ele alucina. Se você não der um comando muito certeiro, ele vai inventar. Cuidado, cuidado, pessoas. Se você não der um comando adequado e bem certeiro, ele alucina. O termo é esse. Ele inventa, porque ele tem que lhe responder. Ele foi criado para responder. Então, aqui é somente o que está na prova, exclusivamente. Inclusive, o chat GPT tentou me enganar com preguiça. Eu botei 12 provas, aí, de repente, eu achei muito pouco, né, a análise. Eu disse assim, você analisou quantas questões? Perguntei, peguei briga com ele. Aí ele, 37. Aí essa informação não está correta, porque eu lhe mandei 12 provas, o conteúdo específico é uma média de 20 questões, então você tinha que ter analisado pelo menos mais de 100 questões. Eu bati no boca com o chat GPT. Aí ele me pediu desculpa, que realmente ele queria me dar uma resposta mais rápida, então ele tomou a autonomia, tomou a iniciativa, tipo, tomou a iniciativa de analisar somente as primeiras provas para ver se estava do meu agrado. Olha, ainda querendo me enganar. Querendo me enganar. Porque, como eu já tenho as provas tudo decorada, quando eu fui ver no material, eu vi que estava frágil, eu vi que estava faltando informações. Por isso que eu estou dizendo, não é qualquer prompt, não dá só para jogar na IA, porque ela pode lhe enganar, ela pode lhe dar uma análise superficial e você vai ficar perdendo tempo no estudo. Né? Bati boca com o chat GPT para depois ir lá no notebook LM para estruturar, para criar os infográficos, né? E aí eu vou estar ensinando vocês tudo isso dia 31 e a gente ter esse cuidado para a gente não ser enganado pelas IA, porque elas enganam. Vamos lá.
ó, do projeto ético político, né? Deixa eu ver aqui. Artemisa, eu tô pegando os 10 últimos anos, certo? Por quê? Porque tem poucas provas FCC para serviço social. Quando tem mais provas, quando tem muitas provas ou quando tem um perfil muito similar, por exemplo, quando saiu o TJ, quando saiu o TJ, eu não vou pegar os 10 últimos anos, eu vou pegar de 2022 para cá, certo? Vou pegar de 2022 para cá. Por quê? Porque eu não vou pegar só a FCC, eu vou pegar a FCC e eu vou pegar outras bancas do judiciário, porque a gente vai fazer um preparatório para o judiciário. Eu vou pegar a FCC e vou pegar outras bancas do judiciário que têm o mesmo perfil de prova para analisar. E aí eu consigo pegar só os 3, 4 últimos anos. Mas, como a gente está fazendo quebrando a banca só FCC, eu estou pegando os 10 últimos anos, mas também eu vou analisando se não está fugindo muito. Porque, por exemplo, EBSER, não dá para pregar os últimos anos, os 10 anos de EBSER. Porque em 2018 houve uma grande mudança no perfil das provas EBSER. Então, eu não consigo pegar os últimos 10 anos. Eu pego de 2018 a 2019, pulo a pandemia, porque não está caindo mais questões sobre pandemia, pulo questões sobre pandemia. Na verdade, até continuo 2020, 2021, mas tirando questões de pandemia e retomo integralmente 2022 a 2025. Né? Então, tudo isso a gente tem que ir percebendo, que é uma coisa que a IA não consegue fazer, que você tem que ir analisando individualmente. Então, eu fui analisando as provas e fui identificando, né, que dava para ir até 2015, mas, por exemplo, a BSER não dá para ir antes de 2018, é um outro perfil, as provas EBSER. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Aí eu trouxe questão social e política social, né? Então, o debate da questão social é um debate bem crítico, inclusive questões que trazem Gramsci, questões que trazem Marx, né? Então, não é um debate muito simples, muito superficial de questão social. Uma discussão também muito importante, né, é sobre a questão do impacto das expressões da questão social em determinados segmentos sociais, que aí pega aquele debate da diversidade, né, de determinadas determinantes sociais, de determinados segmentos sociais e como as expressões da questão social se particularizam nesse público, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista de dados mesmo, da incidência, das problemáticas desse público específico ou desse determinante social. Né? Uma outra questão, as respostas do Estado, que aí vem as legislações sociais e a política pública, como eu disse, é o grande conteúdo do perfil FCC. Uma construção dos conceitos, como eu disse, isso aqui foi montado exclusivamente com o que está nas provas, né? Então, debate do welfare state, debate do neoliberalismo, debate sobre o papel do Estado. Mas, por exemplo, o debate mais inicial não é tanto sobre o conceito liberal, mas sobre a gênese e a acumulação do capital, que aí você vai ver questões com Gramsci, questões com Marx, ou seja, questões mais densas, questões mais teóricas para debater a questão social, certo? A de 2005 da EBSEC, tu tá falando, Artemisa? Como a gente não fez preparatório para a EBSEC, eu não vi se tinha mudado o perfil. Mas às vezes, cuidado, viu? Porque pode ser só uma prova. A gente tem que analisar a tendência, né? Às vezes é só uma prova descolada que o hospital conseguiu ter autonomia e dizer para a EBSER, não, quem vai fazer a prova é a gente. Ou então nós vamos criar uma comissão. Por exemplo, tem algumas universidades que conseguem dizer, não, quem vai fazer a prova é a banca tal, mas nós vamos ter uma comissão interna de assistentes sociais concursadas que vão dar a direção da prova. Aí é um perfil totalmente vazante da base da EBSER, ou então da base do judiciário. Então, até isso a gente tem que ter cuidado para não ser só um fato isolado ou uma tendência, né? Que a gente tem que estar sempre antenado nisso. Né? Eu até falo, isso, eu sou professora de preparatório para concurso e tudo, mas isso não é para ser só uma competência minha. Qualquer estudante que está estudando para concurso, principalmente aquele que não tem grana para pagar um preparatório, mas também para não ser enganado, porque tem cada preparatório aí que eu fico assustada. Tem uns que parecem uma revisão da graduação, tem
que ficam inventando dados. Tantos por cento. Gente, isso não é verdade, não. Isso é só para dizer que sabe das coisas, porque eu botei, eu somei, né? Que foi minha tese de doutorado. E continuo criando essa metodologia para todo preparatório que a gente constrói. Instrumentos técnicos do serviço social aparece de duas formas. Aparece conceito e aparece nos casos, né? E aqui eu trouxe conceitos que estavam na prova. Eu sempre, para os meus alunos, eu sugiro eles fazerem um caderno de glossário, escrito à mão. Ah, Cíntia, mas agora o chat GPT faz isso, Notebook LM faz isso, Manus faz isso, vários fazem isso. Mesmo assim, continuem escrevendo. Por quê? O nosso cérebro, ele não aprendeu ainda a... Ixi, tem só 10 minutos, estamos terminando, viu, pessoas? Se preocupem não, que a gente vai terminar na hora. É uma horinha bem bonitinho. O nosso cérebro ainda não aprendeu que o que eu digito, ele memoriza o que está sendo escrito, ele memoriza o movimento de digitar. Por isso que cada vez que a gente vai digitando, a gente vai pegando a habilidade de digitar mais rápido. Então a gente tem que escrever. Então, por exemplo, o Notebook LM faz uns flashcards muito legais, né? Aí eu pedi para ele pegar todos os conceitos que apareceram nas provas e fazer flashcards em nível difícil para que eu fixe o conteúdo de política social. E aí ele vai trazendo. Flashcard é aquele que vira, o próprio computador vai virando, ele pergunta, né? Quais características da política social no welfare state? Aí você vira, tem a resposta. Mesmo assim, eu peço para os meus alunos escreverem. Cíntia, perder tempo, não. É aprender o conteúdo. Porque você decora. Imagine o trabalho que você vai ter se você decora um conteúdo agora. Aí na semana seguinte vai para ética, aí na semana seguinte vai para história. Quando chegar perto da prova, você já esqueceu o que está na primeira semana. Se você escreve e cria um cronograma de revisão, que isso, tanto na pós, a gente faz isso, a gente tem um projeto chamado Jornada da Aprovação. É um projeto de mentoria. Esse projeto é só para ajudar vocês a organizar o estudo, porque não adianta você ter todo o material, você ter o curso com a Potter, que são sempre cursos excelentes, você ter muito material, você ter prova e você não conseguir se organizar, né? Eu até brinco. Às vezes o pior não é ter pouco tempo, é usar o tempo de forma errada. Né? Às vezes a pessoa tem até muito tempo, mas usa de forma errada. Então, o Jornada da Aprovação é uma jornada mesmo, que a gente fica junto com o estudante e vai trabalhando essa dimensão de organizar um plano de estudo. E aí a gente vai acompanhando. Olha, essa semana você tem que responder essas questões, essa semana você tem que ler isso, você tem que resumir isso. Aí na outra semana a gente cobra, aquelas tia chata mesmo. Cadê? Fez? Não fez? Aí o povo começa a faltar o jornada. Eu vi, já desisti. Que aí também a gente tá lá, mas não tem como amarrar, né? Era bom quando era o MSN, lembra que a gente ficava tremendo? Quem é da época do MSN, ele tremia a tela, não pode. Né? Quando eu vejo o povo começando a faltar a jornada, eu, vixe, o povo desistiu. Mas aí o que é que a gente faz? Na jornada a gente vai fazendo isso. Então, eu vou dando essas técnicas para que vocês cheguem na prova ainda sabendo o conteúdo da primeira semana que vocês estudaram. Porque senão não adianta de nada. Dizer que leu tudo, li todo o conteúdo, mas não aprendeu e absorveu nada, certo? E aí eu trouxe aqui alguns conteúdos, né? Conceito de perícia, de social, todos esses são conceitos tirados das provas. Por isso que eu não trouxe uma questão. Eu peguei o conteúdo e expliquei como estudar por prova. A gente pode estudar tudo por prova, pessoas. Tudo por prova. Relatório, né? O foco principal do relatório é nessa discussão de descrever ações, laudo e parecer. E aí, como eu disse, o FCC ele é muito especializado em provas do judiciário. Então, a análise entendeu que muitas questões vão trabalhar o estudo de caso, articulando os instrumentais à utilização no meio judiciário. E as outras provas que não são da área do judiciário vão discutir as atribuições profissionais desses instrumentais. E aí, reforçando a pergunta, né, que foi colocada. Ah, não tem conteúdo de ética no edital. Mas a ética perpassa postura profissional, atribuições profissionais, posicionamento frente às instituições, posicionamento frente ao debate do neoliberalismo, posicionamento frente a um atendimento lá da saúde que aconteceu, que você fez tal encaminhamento. Então, a ética ela está transversal em todos os temas, certo? Deixa eu ver aqui o chat.
Artemisa, pois não abandone seus cadernos, não, viu? Pois não abandone seus cadernos, não. Porque o nosso cérebro ainda não conseguiu ser digital. Talvez as crianças que estão nascendo agora, que já nascem com a tela, elas consigam desenvolver isso. Quem nasceu antes, eu acho que até vamos botar 2010 aqui no Brasil. Ah, Cíntia, mas já tem internet desde 2000. Mas que é acessível a todos, vai ser mais ou menos pós segunda gestão do Lula, né? Que vai começar a ficar mais acessível. Então, então, ainda não é a geração que está fazendo concurso, viu? Superem aí, jovens. A Elizabeth está dizendo que é muito conteúdo. Concurso é muito conteúdo, Elizabeth. Então, o que a gente consegue construir com vocês é como qualificar esse conteúdo, como estudar esse conteúdo com provas, porque tem gente que não tem tempo de ler livro, tem gente que não tem tempo de ler artigo. Então, o que é que a gente faz na especialização? O que é que a gente faz no preparatório? A gente coloca assim: tem muito tempo? Tá aqui os livros. Tem menos tempo? Tá aqui os textos. Tem menos tempo ainda? Estão aqui as questões e como estudar o conteúdo por questões. Tem menos tempo? Desista de fazer concurso, minha filha, porque o nível está cada vez maior. Você tem que estudar. Ah, Cíntia, mas eu comprei uns resumos por R$ 9,90. Você só decora, você não aprende. E aí, se você não tiver uma memória muito boa e pouca preocupação, aí você consegue estudar só com resumo feito por outra pessoa. Porque quando o resumo é feito por você, e é isso que eu vou ensinar, né? Por isso que eu digo, a gente só tem aluno que quer aprender, não é aluno que quer decorar, não. Aluno que quer decorar vai comprar um negócio de R$ 9,90. Aqui a gente ensina o método de aprendizagem. Aluno que quer aprender o método de aprendizagem. Então, eu vou ensinar vocês a fazer os flashcards. Eu vou fazer junto com vocês? Vou, mas eu vou ensinar como fazer. Em vez de eu cobrar R$ 9,90 com o flashcard que eu tenho pronto aqui, eu fiz 85 flashcards só dessas provas FCC. Em vez de eu cobrar R$ 9,90 e vender para vocês, eu vou oferecer gratuitamente e vou ensinar vocês a fazer. Porque eu respeito demais a profissão de serviço social, então eu quero acreditar que nós temos uma profissão de pessoas que querem ter qualidade de compreensão, de interpretação, de análise. Por quê? Porque essas habilidades que vocês vão usar para estudar para concurso são as habilidades que vocês vão usar na hora de elaborar um laudo quando passarem no concurso. São as habilidades que vocês vão analisar na hora de observar um usuário numa visita domiciliar. Então, aqui na Potri, o nosso compromisso é com a qualificação dos assistentes sociais que vão passar, e não só passar. Porque se for para passar essa desqualificada, minha filha, eu estou torcendo para reprovar, não vou mentir. Pelo respeito que eu tenho à profissão, pelo respeito que eu tenho aos usuários dos nossos serviços, né? Então, a gente ensina aqui, a gente dá as sugestões de livro, quem não tem tempo, a gente dá as sugestões de texto, quem não tem tempo, a gente ensina como estudar por prova, a gente monta os flashcards juntos, a gente monta os resumos juntos, a gente ajuda a criar um cronograma de estudo com a jornada da aprovação. Agora, aqui você não vai encontrar R$ 9,90 resumos e flashcards. Não vai, porque a gente quer ensinar vocês a terem um conjunto de habilidades e capacidades cognitivas para quando vocês passarem, vocês conseguirem trabalhar com qualidade. É esse povo que eu quero que passe. Que é quem está aqui com a gente, pessoas. Vocês não estariam aqui 8 horas da noite ouvindo eu dar carão se vocês não tivessem com esse desejo de ter qualidade no aprendizado para ter qualidade no trabalho que vocês vão ter depois de aprovarem. Né? Eu sempre brinco com a Erivânia, nós temos os melhores alunos, porque nós não mudamos o nosso método. A gente atua com preparação para concurso, como eu disse, há 18 anos. E a gente não mudou o método. O nosso método é em profundidade, o nosso método é de qualidade, o nosso método é de ensinar o conteúdo e ensinar o método por acreditar nos nossos alunos e por entender que eles têm que desenvolver não só a memorização, eles têm que desenvolver um conjunto de habilidades e capacidades cognitivas, teóricas, críticas, não só para a prova, mas quando forem aprovados. Então, quem está aqui com a gente é porque resiste a essa concepção de profissão que a gente defende. Né? Então, a Potri não é só um projeto profissional, é uma concepção de profissão que a gente defende. Né? Quem está novo por aí, sempre eu vou dar esse sermãozinho, viu? Não se preocupe, não. Não é com ninguém, não. É só porque eu fico muito feliz, porque a gente, muitas vezes, o pessoal vem pedindo
Me vende um resumo, me vende sei o quê. Não, a gente ensina você a fazer o resumo. Quer? De graça. Ai, me dá. A gente ensina você a fazer de graça, porque eu quero que você aprenda não só o conteúdo, eu não quero que você aprenda só a memorização. Eu quero que você aprenda todas as habilidades e capacidades que vão lhe tornar um profissional competente depois que você passe. Então, se vocês estão aqui me aguentando 8 horas da noite, é porque vocês já demonstram essa vontade de serem esses profissionais, né, críticos, competentes, que a gente acredita que são os verdadeiros profissionais que vão conseguir fazer um trabalho com qualidade. Mas vamos voltar aqui, que eu me empolgo com esse negócio, a Erivane fica brigando comigo, porque eu sou a nerd do serviço social. Vamos aqui. Deixa eu ver vocês falando. Material do TJ. Ellen, tem uns resumos que a gente tem é vergonha quando eu vejo. Meu Deus, como é que a pessoa tem coragem? Ainda vende. Ainda tem quem compre. Deixa eu ver aqui. É... Ixi, a Artemisa tá em Juiz de Fora, Artemisa. 9,90. Dá não, professora. Pois é, tem gente que vende e é um negócio. Mas vamos lá. E aí, eu fiz um joguinho que eu vou mandar para vocês, viu? Eu acho muito legal, nas trilhas da aprovação, porque a gente tem um projeto que é esse Jornada da Aprovação, que a gente chama de jornada mesmo, como se fosse um jogo. E aí eu peguei os principais conteúdos, conceitos mesmo, da prova FCC e fiz esse joguinho, né? Por exemplo, entenda as origens e as múltiplas expressões da questão social objeto de intervenção. Então, você só vai para a próxima casa depois que você entender. E tá tudo lá na prova. Vocês estão entendendo que eu estou montando pelas provas, né? Qual foi a origem da questão social e quais as principais expressões da questão social que aparecem na prova. Depois que você fizer isso, aí você pula para a próxima casa. Domínio e a direção social estratégica dos fundamentos. De pula, WhatsApp, todos esses conteúdos aí. Eles você encontra as respostas nas provas ou testar a inovação, né? A gente tem vários jogos, né? A gente tem o nas trilhas do direito, que a gente trabalha as legislações sociais nas escolas, né? A gente capacitou agora todos os conselheiros tutelares aqui do estado do Ceará, de 174 municípios, de 184. Né? A gente está fazendo um trabalho nas escolas de trabalhar trabalhar a legislação social e capacitar os professores, né? Principalmente por esse aumento de violência nas escolas. Então, a gente trabalha muito com jogos pedagógicos, né? Com processo de aprendizagem. E aí a gente montou esse joguinho aqui. Todos esses conteúdos aqui são os conteúdos mais recorrentes na prova FCC e todos eles você encontra no e-book. A gente não fez um e-book com as provas FCC, as respostas você encontra nas provas, né? É isso, pessoas. Ó, 8 horas em ponto, eu tô uma mocinha. Aqui estão os nossos Instagram, pessoas vão me seguir. Olha, nunca botam meu Instagram, tá vendo? Esse povo não quer. A Erivânia, profa, Cíntia Fonseca. A Erivânia faz toda uma mídia. O povo só tira foto da Erivânia. O povo só marca a Erivânia no Instagram. O povo só segue a Erivânia. Ninguém quer saber de mim. O povo diz, ai, a Cíntia é maravilhosa, como conteúdo, que professora top. Mas ninguém quer saber de mim. Eu faço drama, viu? Eu faço drama, porque o povo só quer saber da Erivânia, só quer tirar foto com a Erivânia, só quer marcar a Erivânia no Instagram. Porra, ó, meu Instagram, ó, profa Cíntia Fonseca. O Empodera Suas eu já falei, né? E aí falem com as meninas pro grupo do WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Qual o comando do que, Érica? Ficou legal, né? Eu vou mandar para vocês o jogo. Ficou muito legal, ficou muito legal. O comando do jogo, na verdade, eu fiz toda a pesquisa,
peguei os principais conceitos, fiquei rodando num prompt para o outro, separei esses conceitos, o histórico dos jogos que a gente construiu, aí ele já conseguiu fazer direitinho, entendeu? Não é só assim, não. Faça aí, né? Acaba um, não. Tem. Mas dia 31 de janeiro, nós temos uma aula sobre como usar as IAs para estudar para concurso comigo. Venham ver o que eu vou ensinar. Todos esses negócios que eu tô brincando. Gente, eu tô empolgadíssima, cheia de coisa para fazer. Eu tô cheia de coisa para fazer, mas eu tô empolgadíssima. É isso, pessoas. Brigadinho para quem está aqui com a gente, né? Se vocês conhecem alguém que tem interesse em fazer após, né? Plim, plim, né? Que a gente fala assim: a aula é gratuita para vocês no chat, de funcionários que estão aqui gravando. Ela tem um custo de materiais, né? De aplicativos. Então, são aqueles que podem investir. Então, se você está pensando em fazer uma pós, se você pode investir em uma pós, né? A gente tem várias, a gente tem pós na área de saúde, na área de perícia, e essa com foco em concurso, né? Então, é graças aos estudantes que fazem pós com a gente consegue fazer esse material, que a gente consegue ter tempo, inclusive, de fazer um material de qualidade para vocês e de repassar tudo gratuitamente aqui no YouTube, tá certo? Então, só agradecer quem está aqui com a gente, convidem mais pessoas, nos ajudem a compartilhar esse vídeo, porque quanto mais a gente compartilha, mais o YouTube entende que esse conteúdo aqui é que é o correto, porque eu estou vendo cada aberração nesse YouTube falando de serviço social que eu fico com vergonha. Então, quanto mais a gente compartilha, então, é gratuito, vocês podem fazer algo em retribuição, né? Compartilhem nos grupos de WhatsApp de assistentes sociais, convidem as pessoas para assistir nossas aulas, né? Quem puder fazer após, faça com a gente. É isso, gente. Beijinho, até a próxima quinta-feira, ou então lá no Instagram e no grupo do WhatsApp do Quebrando a Banca. Tchau, gente.